Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos que estão conectados conosco para esse momento especial. Que Deus abençoe a cada um através do compartilhar da palavra do Senhor. Eu queria ler uma palavra que está em Mateus, no capítulo 23, versículos 23 e 24, onde está escrito o seguinte: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos com um mosquito, mas engolem um camelo. Muitas vezes, durante o seu ministério, Jesus teve muitas refregas com os religiosos, os fariseus, os escribas, saduceus, intérpretes da lei, pessoas que, vamos dizer assim, eram a elite da religião de Israel, mas que eram extremamente religiosos. Eram zelosos de certas coisas, mas eram totalmente omissos com respeito às coisas mais importantes. E o capítulo 23 é chamado capítulo dos ai. Jesus, durante 8 vezes, diz: ai de vocês, fariseus, escribas, hipócritas. Jesus está justamente condenando o procedimento, a prática daquelas pessoas, e é claro, está tentando chamar a atenção daquele grupo para que, de fato, avaliasse a sua vida e, de repente, pudesse compreender que estava errado, que caísse num arrependimento genuíno, que buscasse uma mudança de vida. Aqui, Jesus, ele está condenando os escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas, por algumas razões. Aqui diz: porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Então, esse grupo de pessoas, eles eram extremamente zelosos no dar o dízimo. Inclusive aqui, Jesus ressalta que eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Normalmente quem planta endro, quem planta cominho, quem planta hortelã na sua casa, não traz o dízimo para a casa do Senhor. Mas eles eram tão detalhistas que inclusive davam o dízimo dessas hortaliças ou desses condimentos que eles produziam na sua própria casa. Mas eram negligentes com coisas muito mais importantes que dizia respeito à vida cristã de uma forma mais ampla. E eu creio que quando esses textos estão registrados nas Escrituras, eles estão para nos levar a uma reflexão, a nos levar a uma avaliação, uma análise da nossa vida, porque infelizmente é muito fácil você entrar na religiosidade. Eles eram religiosos, eram extremamente zelosos no dar o dízimo. Ninguém podia ser comparado a eles. Eles eram exemplares no dar o dízimo, mas eram omissos e falhos em coisas muito maiores e muito mais importantes. E isso é que nos deve levar à reflexão, porque é importante dar o dízimo, com certeza é importante. Tanto é que Jesus, ele diz: vocês deviam fazer estas coisas, mas sem omitir aquelas. Então Jesus: não omitam dar o dízimo, é certo, deve ser feito, mas tem coisas maiores e mais importantes a serem entendidas e a serem praticadas. Então, se a gente vai avaliar, qual é a conclusão? Imaginemos uma pessoa que traz um pouposo dízimo, mas quando você analisa a sua vida, essa pessoa é corrupta, essa pessoa, ela
engana, ela faz negócios fraudulentos, aí ela traz o dízimo. A pergunta é, esse dízimo vai ter algum valor diante do Senhor? Vai fazer com que essa pessoa seja reconhecida diante de Deus como uma pessoa que de fato agrada o coração do Senhor? Não. Por quê? Porque a fonte daqueles valores é pecaminosa, é errada. E é claro que isso não vai agradar o coração de Deus. Ou uma outra pessoa que talvez vá em todas as reuniões na igreja, mas é uma pessoa estúpida, é uma pessoa violenta, é uma pessoa má, é uma pessoa que oprime a sua família, uma pessoa que é má com os vizinhos, com outras pessoas. A pergunta é, tem algum sentido essa pessoa ir em todas as reuniões na igreja, mas ter uma vida, um caráter totalmente errado e falho diante de Deus? Vocês estão me entendendo? É tão importante essa palavra de Jesus, porque exatamente ela tenta chacoalhar as pessoas que a leem para avaliar a sua vida, para verem realmente o valor que se dá à palavra de Deus. Então, Jesus, ele diz aqui que aqueles fariseus e escribas, eles desprezavam preceitos mais importantes da lei. Eles falhavam com verdades, com princípios, com ensinamentos, com práticas que têm muito mais valor e são muito mais importantes, porque tem a ver com o contexto geral da vida cristã. A nossa vida cristã, ela não se detém apenas alguns aspectos. A nossa vida cristã, ela tem que ser um todo, e toda a nossa vida precisa ser cada vez mais vivida dentro dos preceitos, dos princípios que a palavra de Deus ensina. Por isso, Jesus fala aqui de 3 coisas que são muito importantes. Ele fala, primeiramente, da justiça. Da justiça. E essa palavra justiça justamente tem a ver com a prática das verdades, das coisas que Deus ensina. Ser uma pessoa justa é você levar a sério tudo aquilo que a palavra de Deus ensina e se esmerar, com o auxílio do Senhor, a viver tudo isso no seu dia a dia. Então, Jesus diz, ei, é necessário que vocês vivam a justiça, que vocês sejam pessoas corretas, que vocês sejam pessoas que de fato atentem para valores e princípios da palavra de Deus e se esforcem para viver isso no seu dia a dia, para que vocês, através desta vida, possam agradar o coração do Senhor, mas possam, acima de tudo, ter um testemunho diante das pessoas que ateste que vocês são pessoas que têm compromisso com o Senhor e a vontade de Deus para a vida de vocês. Então, é a primeira coisa que Jesus ressalta, a justiça. Segunda coisa que Jesus ressalta aqui no nosso texto é a misericórdia. A misericórdia. Certamente os fariseus não eram misericordiosos. Jesus, ele contou parábolas exatamente mostrando de como eles eram pessoas que tinham sérios problemas nesta área, de ajudar pessoas, de estender a mão para quem tivesse necessidade, de ser pessoas que tivessem empatia com pessoas que sofressem. Então eles tinham muita dificuldade. E Jesus diz, ei, vocês querem agradar o Senhor? Vocês precisam viver a misericórdia. Vocês precisam ser pessoas que atentem para as necessidades das pessoas. Vocês têm que ter uma compaixão no coração de vocês. Quando nós olhamos para Jesus, a nossa grande referência, Jesus se moveu pela misericórdia. Quantas vezes ele ajudou pessoas, porque o sentimento da misericórdia invadiu o seu coração. Aquilo lhe trouxe um peso, lhe trouxe um sentimento muito forte.
gerou nele uma responsabilidade de estender a mão, de fazer algo para ajudar a pessoa naquela circunstância e tirá-la daquele sofrimento, daquela angústia no qual estava vivendo. É exatamente isso que o Senhor espera de você e de mim. Com certeza, nós hoje estamos cercados de pessoas que sofrem, que têm necessidades, que têm angústias por N situações e circunstâncias. Sabe, o que deve caracterizar, um dos aspectos que deve caracterizar a nossa vida é a misericórdia. Nós não sermos pessoas alheias aos problemas das pessoas ao redor, mas nós sermos pessoas quebrantadas, pessoas inclinadas na direção de pessoas para auxiliá-las naquilo que elas precisam. E às vezes o auxílio, ele não precisa ser muito grande, às vezes pequenas coisas vão minimizar dores, vão minimizar sofrimento e vão gerar alegria e gratidão no coração das pessoas. Por isso, Jesus diz, olha, vocês não podem omitir a prática da misericórdia. Vocês precisam ser pessoas que exerçam a misericórdia, que realmente sofram a dor dos outros e de uma forma ou de outra tentem minimizar essas dores através de ações concretas possíveis de serem realizadas para ajudar exatamente a solucionar o problema dessas pessoas. Então Jesus fala primeiramente da justiça, que é uma vida regrada pelos princípios da palavra de Deus. Ele fala da misericórdia, que é o nosso coração inclinado na direção de pessoas para ajudá-las nas suas angústias, sofrimentos e dores. Mas ele fala também na fé. Fala na fé. E a fé aqui não significa, vamos dizer assim, os princípios, aquilo que nós cremos. Não é aquelas doutrinas nas quais nós cremos. Fé aqui tem o sentido de sermos pessoas fiéis. Pessoas fiéis têm a ver com fidelidade, sabe? Pessoas que são confiáveis, pessoas que de fato têm uma conduta que não é de altos e baixos, que não leva as pessoas a mudar para a esquerda, para a direita, mas Deus, Ele quer levantar pessoas que são fiéis, pessoas que têm uma palavra e a honram, pessoas que se disponham, de fato, a viver aquilo que prometem. Como nós hoje temos dificuldade com respeito à fidelidade. Hoje, com tanta facilidade, pessoas migram de um lugar para o outro, migram de uma situação para outra, são amigos de um e de repente já não são mais, já são amigos de outro, de repente ajudam um e já não ajudam mais, porque qualquer situação já faz com que eles mudem o seu procedimento. Deus, Ele quer pessoas fiéis. E é isso que Jesus está falando aqui. Esse é o ensinamento que Jesus está querendo trazer, primeiramente aos escribas e fariseus, diante dos quais ele estava, mas é claro, está registrado nas Escrituras. Esta palavra, ela diz respeito a cada um de nós que vivemos no século 21. Ela é importante para nós, porque Jesus está alertando para o perigo da religiosidade. E hoje nós temos, infelizmente, muitas pessoas nas diferentes igrejas que são meramente pessoas religiosas, que praticam algumas coisas exteriores, mas se esquecem ou omitem preceitos mais profundos da palavra de Deus, que são essenciais para um testemunho de uma fé e de uma dependência e de um relacionamento verdadeiro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso Jesus diz que eles eram guias cegos. Diz, vocês com um mosquito, mas engolem um camelo. Por que Jesus diz isso? Porque tanto o mosquito como o camelo eram animais impuros para os judeus. Mas quando o mosquito caía num copo de vinho deles, eles imediatamente tiravam aquele mosquito.
Mas eles, com muita facilidade, tocavam num camelo, que era um animal muito maior, de um porte muito maior. E é claro, Jesus aqui não está preocupado com o mosquito e com o camelo. Jesus está preocupado aqui com coisas menores ou coisas maiores. Às vezes a gente é zeloso com coisas pequenas, quase insignificantes, e se esquece de coisas muito mais volumosas, muito maiores e muito mais importantes, que são aqui caracterizadas pelo camelo que Jesus cita. Então, Jesus é muito sábio nas suas colocações. Por quê? Porque o seu objetivo é trazer entendimento a cada um para que compreenda realmente o que ele quer dizer e tenha condições de ajustar a sua vida àquilo que o Senhor requer, àquilo que ele ensina. Então, queridos, eu creio que esse trecho, todo o capítulo 23, é interessante ler. Sugiro a você que você leia, porque ali estão os ais de Jesus aos religiosos, aos fariseus, aos escribas, porque eles eram hipócritas. Pessoa hipócrita é aquela pessoa que finge um estilo de vida que não é real. Hipócrita era um artista que fingia certo personagem, mas de fato não era aquilo que ele estava sentindo e vivendo. Jesus, ele diz que os fariseus e escribas eram hipócritas, eles representavam uma vida que não era genuína, que não era verdadeira. E eu pergunto a você, a sua vida cristã é genuína, é autêntica, é verdadeira? Este é o ensino de Jesus, esta é a ênfase da palavra. Esse é o desafio do Senhor para você e para mim, de nós realmente entendermos que vida cristã não é meramente a prática de alguns preceitos menores, que às vezes são feitos sem grande entendimento, mas que a vida cristã é um compromisso real e profundo com todas as verdades das Escrituras. É um desejo de conhecer cada vez melhor aquilo que o Senhor ensina e, com o auxílio do Espírito Santo, tentar cada vez mais aplicar na nossa vida e viver isso no nosso dia a dia, para que nós sejamos agradáveis aos olhos do Senhor. Deus, com certeza, quer um povo que cada vez mais o agrade através da sua vida. Estamos, de fato, começando o ano, passou o carnaval, hoje é o primeiro dia após o carnaval, quando tudo retoma a sua normalidade. Que ano você quer viver? Como você quer servir a Deus neste ano? Como você quer ser visto pelo Senhor nesse tempo? Por isso é tão importante parar, orar, se humilhar, ouvir a voz de Deus, porque Deus vai mostrar o que está bem e também o que não está bem. E com certeza o desejo do Senhor é que você fortaleça e melhore ainda mais o que já está bem, mas que você se empenhe na busca do Senhor, confiando na graça de Deus, dependendo do Espírito Santo do Senhor, para que você possa ser transformado, para que aquilo que você está falhando, você corrija na sua vida e você verdadeiramente viva a sua vida cristã com temor e tremor, praticando os princípios da palavra, vivendo as verdades que o Senhor ensina nas Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu não sei quem está assistindo a esse momento, mas eu quero orar por cada um deles, Senhor. Pai, certamente o Senhor espera de todos nós uma vida cada vez mais comprometida com, ó Deus, os conceitos, princípios e verdades da Tua Palavra. Pai, eu quero orar, livra o Teu povo da religiosidade. Senhor Deus, é um mal tão terrível que tem entrado no coração e na vida de muitas pessoas e tem afastado as pessoas da genuína vida cristã, que tem levado a pessoa a meramente viver coisas exteriores, sem ter o coração em Deus,
sem ter sensibilidade ao Espírito, sem realmente estar conectado de coração com o Deus Todo-Poderoso. Senhor, que o Teu Espírito Santo haja, quebra, meu Deus, religiosidade onde ela houver. Pai, abre a mente, o entendimento e a compreensão do Teu povo, Pai, para que ele se volte genuína e verdadeiramente a Tua palavra. Sim, Senhor, que de fato busque o Senhor de todo o coração, para que o Senhor possa ministrar a cada um, possa trabalhar, ó Deus, verdades na mente e no coração dos Teus filhos e possa levar o Teu povo a mudanças genuínas e reais da sua vida, para que assim o Senhor, olhando para os Teus filhos, possa ver neles pessoas sérias, comprometidas com o Senhor, que amam o Senhor e têm um só desejo: agradar a este Deus em todas as coisas, através da sua vida. Pai amado, eu quero orar e abençoar cada pessoa que está conectada conosco, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, final de semana, nossas atividades são comuns, são normais. No sábado, conexão livres, os jovens se reúnem às 20 horas, tempo especial, maravilhoso, glorioso. E domingo, 2 reuniões, 9 horas da manhã, culto da família, e 19 horas, também culto da família. Participe, seja abençoado. Obrigado por você ter estado conosco, que o Senhor abençoe a sua vida e a sua casa.